Então, pessoal, a gente vai fazer essa aula sobre questões comentadas, né? Como a gente vai trabalhar? A gente vai analisar algumas questões. Durante a análise das questões também, eu vou pegar e vou falar um pouco sobre as bancas, tá? E os temas que estão aparecendo. Então, eu separei um certo número de questões para a gente trabalhar. Já vou colocar a primeira questão na tela. É uma questão que fala sobre pacientes cirúrgicos. Então, o que que acontece? Pacientes cirúrgicos eram um tipo de paciente que não aparecia tanto em provas, né, um tempo atrás, e que a gente vê que vem aparecendo mais, tá? Então, por isso eu trouxe essa questão aqui. Vamos dar uma olhadinha então comigo, e daí a gente vai conversando. Se vocês quiserem também, vão pensando aí, né, à medida que vão assistindo a aula, qual seria a resposta que você marcaria, certo? E ao final você vai ter uma ideia de quantas acertou, quantas errou, tá joia? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, né? Eu identifico qual é o tema. O tema é pacientes cirúrgicos. Beleza, já marquei ali. Segunda coisa que eu identifico, eu estou procurando a alternativa correta, né? Sempre que vocês forem fazer prova, presta atenção nesses dois pontos que são importantes, porque às vezes a gente se confunde na hora da resolução. E aí a gente vai ter a seguinte pergunta, né? A alternativa, desculpa, alternativa A. A resposta inflamatória sistêmica, o uso de analgésico, a dor, a presença de drenos e catéteres e outros fatores de risco contribuem para o aumento da função pulmonar e da força muscular respiratória, de maneira que não há comprometimento da recuperação no pós-operatório. O que que você acha dessa questão? Tá? Por enquanto, segura aí. Alternativa B. As cirurgias abdominais e torácicas de médio porte e grande porte impõem alterações sistêmicas que demandam cuidados específicos no pós-operatório. Analisem, tá bom? Vamos continuar. Alternativa C. As atelectasias e as pneumonias, as quais são causadas pelo aumento na capacidade de expectoração e suficiência respiratória diafragmática, são complicações raras no pós-operatório de cirurgia cardíaca, pulmonar, vascular, gástrica, dentre outras. E a D, preservar ou otimizar a força muscular respiratória desnecessário para a ventilação pulmonar e para facilitar a desobstrução das vias aéreas. E aí, pessoal, qual que é a sua resposta, né? Então, a gente rapidamente analisa e aqui a gente passa. A alternativa correta é a letra B, cirurgias abdominais e torácicas de médio e grande porte impõem alterações sistêmicas que demandam cuidados específicos no pós-operatório. Perfeita essa aqui, tá? Se a gente passar na A, o que está acontecendo na A, gente? Fala em aumento da função pulmonar, certo? Então, isso não é o que condiz. Ele está falando de uma série de problemas e fala que a função pulmonar aumenta. Isso está errado, tá? Aí a C tem dois pontos, né? Fala atelectasia e pneumonia, que são causadas pelo aumento da capacidade de expectoração? Não, pela diminuição dessa capacidade, é um dos pontos, né, que pode causar, e fala que são complicações raras. Não, na verdade, são as complicações de fundo respiratório mais comuns que a gente tem, né? E a alternativa D fala: preservar ou otimizar a força muscular é desnecessário. Não, né, gente? É necessário. Tanto que muitas vezes a gente fala em pré e pós-operatório, tá? Banca objetiva. A banca objetiva, que é a banca que elaborou essa questão aqui, é uma banca que eu gosto bastante, é uma banca que é clara, né? Não sei se alguém vai fazer concurso dessa banca aí no futuro próximo, e que muitas vezes ela coloca alternativas, questões um pouco longas. Então, quando a gente vai fazer um concurso, às vezes a prova é cansativa, mas tirando isso, é uma banca que eu acho bem tranquila, tá? Próxima questão, banca FEPESE. Então, a banca FEPESE é uma questão bem curtinha que fala o seguinte: no caso de um paciente com lesão medular traumática, no cone medular da cauda equina, onde ocorre disfunção vesical, desenvolve-se uma bexiga. Então, está falando que a lesão, né, é no cone medular ou na cauda equina. Quando a gente tem lesão nessa região, vocês lembram que tipo de bexiga que essa pessoa desenvolve? É a bexiga flácida ou não reflexa, tá joia? Então, vamos só lembrar aqui rapidamente, gente, é uma questão ligada com a bexiga. Esse desenho aqui é só para ilustrar.
A gente tem aqui no finalzinho da medula uma região que chama cone medular, e onde estão as raízes S2 e S4, tá? Essas raízes, elas têm influência direta sobre a bexiga. Então, está relacionado com a bexiga e também informações da bexiga são levadas para ela. Então, quando a gente tem uma lesão nesse ponto, que é o cone medular, tá? O final da medula, região S2 e S4, ou se a gente tem uma lesão nas vias que comunicam a medula com a bexiga, que é o caso aqui, tanto da lesão ó, do cone medular ou da caudequina, se é no cone medular, é no pontinha, se é na caudequina, é nessa via que comunica. Se a gente tem lesão nesses pontos, a gente tem interrupção do reflexo. Então, nesse caso aqui, gente, é o único caso onde a gente tem a chamada bexiga neurogênica flácida ou não reflexa. Guardem isso sempre, tá? Lesão no cone ou lesão nas vias. Se eu tiver aqui do outro lado, né? Se eu tiver uma lesão que está acima do S2, S4, então se essa lesão medular for uma lesão lá desde C1, tá? Vamos por assim dizer, até a região de S1, acima do cone, ok? Nesses casos todos, eu vou ter a bexiga neurogênica, espástica ou reflexa. Então, sempre que a lesão for acima do cone, a bexiga é reflexa, lesão medular. Sempre que a lesão for no cone ou na via, a bexiga é flácida. Guardem isso, que isso é a informação mais importante que a gente tem. Detalhe, gente, banca FEPESE é uma banca que eu peguei aqui uma questão curta para ficar melhor da gente colocar na aula, mas se vocês repararem no e-book, é uma banca que faz questões muito longas, muito difíceis. Eu estou achando essa banca a banca mais difícil aí dos últimos tempos, tá? De 2023, 2022. Então, se alguém for fazer concurso dessa banca, muita atenção, tem que estudar mais aprofundado, gente, não vai ter jeito. FEPESE tem cobrado de uma maneira muito aprofundada os conteúdos, inclusive questões que às vezes colocam lá de tantos dias de pós-operatório, né? Tantas semanas de pós-operatório, então complica demais a nossa vida, tá joia? Essa daqui é uma questão fácil da FEPESE. Vamos para a próxima banca. Essa próxima banca aqui é a Quadrix. A Quadrix, ela tem organizado vários concursos também, e ela faz tanto questões de alternativa, como essa aqui que vocês estão vendo, né? A, B, C, D e E, como questões de certo e errado, tá? Então, mais para frente tem até uma questão de certo e errado. Então, também é uma banca que vem organizando concursos. Eu acho uma banca relativamente fácil, gente. Ela não costuma colocar pegadinha, e isso eu já acho muito importante. Outra coisa, eu acho que ela escreve claramente o que ela quer, né? Então, quando escreve claramente também, a gente não cai no confundimento. Mas vamos lá. Pergunta que está aqui na tela. O transporte de oxigênio O2 pelo sistema cardiovascular para os tecidos é realizado por meio A, do processo ventilatório, B, do fibrinogênio, C, dos leucócitos, D, da hemoglobina, E, das plaquetas. Então, vamos lá, gente. Transporte de oxigênio, ele acontece sempre ligado a quem? Ligado à hemoglobina, né? Então, a hemoglobina, as hemácias, lá na corrente sanguínea, ela tem, costumo falar que ela tem bracinhos assim, né? Ela tem bracinhos que carregam oxigênio pelo nosso organismo, pela corrente sanguínea, e distribui esse oxigênio para o tecido, né? Ela pega esse oxigênio no pulmão, durante lá o processo de hematose, de troca gasosa, e ela que leva. Então, às vezes, pode aparecer, como no caso aqui, hemoglobina, às vezes pode aparecer hemácia, tá? Se a pessoa tem, por exemplo, uma anemia muito severa, muito profunda, ela pode ter problema no transporte de oxigênio? Pode ter problema no transporte de oxigênio, sim, tá joia? Em casos de anemia muito severa, realmente, por quê? Porque vai faltar hemácia para transportar esse oxigênio. Quando a pessoa vai, por exemplo, né, ela mora aqui na altitude do mar e ela se muda para uma região de grandes altitudes,
acontece um processo natural no corpo dela de produzir mais hemácias, mais hemoglobina. Por quê? Porque nas grandes alturas, nas grandes altitudes, o ar é mais rarefeito, a gente tem menos oxigênio. Então, existe, né, demora um tempo, mas existe uma adaptação do organismo para isso, tá joia? Então, aqui, pergunta fácil também. Próxima banca, gente, uma banca que vem organizando vários concursos, a Fundep, tá? É uma banca que eu também gosto bastante, acho que é uma banca bem clara, uma banca que utiliza a literatura clássica, isso daí é bem legal, porque a gente vai na segurança, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão. Nessa questão, na introdução dela, fala sobre o alongamento. O que pega, às vezes, gente, é que essa banca ela faz introduções longas, tá? Aqui eu nem vou ler tudo, mas depois vocês podem ler. E aí, quando faz introdução longa, fica cansativo, né? A leitura da prova fica mais cansativa. Mas, bem, a pergunta está bem clara aqui para a gente, ó. Então, a pergunta é: qual situação uma indicação do uso de alongamento, certo? E aí a gente tem, vamos lá, qual que é a alternativa que você marcaria? A, quando existe um bloqueio ósseo que limita o movimento articular. B, quando houve uma fratura recente, a consolidação óssea está incompleta. C, quando ocorre uma dor aguda imediata com movimento articular ou alongamento muscular. Ou D, quando tecidos moles perderam sua extensibilidade em decorrência de aderências e contraturas. Então, estou procurando uma indicação. Indicação está tranquilo aqui, né, gente? Indicação alternativa D. Por que eu falo para vocês que a Fundep é uma banca que trabalha com a literatura clássica? Essa questão aqui, gente, está exatamente escrita igual ao que está no Kisner, que é o livro referência que a gente tem para a cinesioterapia. Então, é interessante, né, quando a gente tem essas bancas que trabalham com a literatura clássica, por quê? Porque a gente sente mais segurança. A gente tem maior chance aí, né, de acertar questões e de não ter aquele viés de confundimento, ou às vezes da banca escrever uma frase muito rebuscada e que dificulta para a gente a interpretação, tá? Aqui, só para complementar, vamos só dar uma olhadinha, lembrar sobre alongamento. Alongamento é algo que vem aparecendo nas provas, né? Então, aqui fala da indicação. As técnicas de alongamento são usadas para aumentar a extensibilidade da unidade músculo-tendínea e do tecido conjuntivo periarticular, tá? Então, quando a gente tem indicação para fazer o alongamento, são esses 4 pontos. Quando a ADM está limitada porque o tecido mole perdeu a extensibilidade devido à aderência à contratura do tecido cicatricial, tá? Olha só, gente, não é a frase muito parecida? A minha aula é toda montada no Kisner, tá? Então, esse slide é da minha aula, por isso que eu falo para vocês que a Fundep tem essa característica, tá? Segundo, quando a restrição da mobilidade pode levar à deformidade estrutural. Terceiro, na prevenção de lesões musculoesqueléticas. E quarto, antes e depois de exercício físico. Isso é a literatura clássica falando. Agora, o que mais cai nas provas são as contraindicações de alongamento. Nesse caso aqui era uma indicação, mas em todas as alternativas tinha contraindicações, certo? Então, quando é uma contraindicação fazer o alongamento? Vamos acompanhar aqui comigo. Ó, quando um bloqueio ósseo limita a mobilidade. Então, sei lá, tive uma fratura, por exemplo, aqui do olecrano, certo? Tem um pedacinho de osso solto lá. A gente não vai fazer alongamento para ganhar a mobilidade nessa articulação, porque eu tenho um bloqueio ósseo. Após fratura recente, então, quando não está consolidada a fratura, né, em geral, de maneira geral, a gente sabe que consolidação de fratura ou é por cirurgia ou é pelo uso de gesso, pela imobilização. Quando tem um processo inflamatório infeccioso agudo ou quando a regeneração do tecido for prejudicada nos tecidos retraídos ou ao redor, tá? Então, são outros casos aí que a gente não vai fazer. Durante dor aguda, com movimento ou com alongamento, tá vendo que tá igualzinho que estava escrito na questão? Na presença de, de uma evidência de trauma ou hematoma, e
Complementando aqui então, gente, quando o tecido mole encurtado está promovendo aumento da estabilidade articular, quando a contratura ou tecido mole encurtado são a base da habilidade funcional melhorada, por exemplo, nos casos de paralisia, de fraqueza muscular, e quando já existe hipermobilidade. Então, as contraindicações são os que mais caem, ok? Aqui um ponto interessante de chamar a atenção. Próxima questão, gente. Banca Avança SP. Essa banca aqui tem sido a minha banca favorita. Eu acho que ela faz assim perguntas ótimas, diretas, sabe, sabe, não sabe, não sabe, pronto, né? Quando vocês forem vendo mais questões dessa banca, vocês vão perceber isso, tá joia? É uma banca pequena, faz mais concursos na região de São Paulo mesmo, tá joia? Bem, na lesão do ligamento cruzado anterior, pode estar presente os seguintes sinais e sintomas, com exceção de. Esse é o único problema, né, gente? É uma banca que ainda coloca a tal da exceção ou a alternativa incorreta. E aí a gente tem que prestar atenção. Porque se eu não presto atenção nisso, eu olho a primeira alternativa, a letra A, e falo teste de Lachman positivo, eu já quero marcar essa alternativa, né? Se eu não olho que é exceção. Por isso que quando eu estou respondendo questões, vai riscando a prova, tá? Vai marcando ali, caso apareça o exceção, caso apareça o incorreto. Então, aqui no caso, qual não é sinal e sintoma de lesão de LCA? A, teste de Lachman positivo. B, teste de gaveta anterior positivo. C, edema. D, teste de gaveta posterior positivo. Ou E, instabilidade articular. E aí, você está lá fazendo a prova, qual alternativa que você marcaria? A alternativa que é exceção, gente, é o teste de gaveta posterior, certo? Porque o teste de gaveta posterior é para lesão do LCP, né? Aqui no caso, a gente está falando de lesão do LCA. LCA, entre os ligamentos, é o que mais cai nas provas, então a gente tem que estar sempre atento, né? Sinais e sintomas da lesão: dor, edema, falseio, dificuldade de realizar as atividades de vida diária, né? Tem a translação da tíbia para frente, quando tem lesão do LCA. Para diagnóstico, muitas vezes pode se identificar hipotrofia com o tempo, claro, né, gente? Hipotrofia é perda de massa muscular, então não é no caso agudo. Edema, diminuição de ADM e os testes especiais. Então, testes especiais de LCA, gaveta, vou até completar aqui que está faltando, né? A gente acabou de ver na questão. Gaveta anterior, Lachman, pivot shift e jerk test. Tá? Sempre lembre também, né, desses ligamentos, dessas estruturas que caem mais, sempre legal fazer essa relação com o teste especial. Às vezes a gente pensa que teste especial não cai, teste especial cai sim, tá? Ainda cai bastante em provas de concurso, beleza? Vamos lá. Agora uma outra questão da FAO, banca pequena organiza poucos concursos, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Bem, a definição a seguir diz respeito a qual classificação da articulação do corpo humano. Então, tem a definição, tá? A definição é tipo de articulação encontrada somente no crânio, onde os ossos adjacentes são unidos por uma camada fina de tecido conjuntivo. Então, a primeira coisa, gente, é o seguinte, né? A hora que você olha essa questão, você já fala assim, crânio, já acendeu em vocês uma luzinha? Espero que tenha acendido, tá? A articulação que a gente tem no crânio é a sutura. Não fica sofrendo, né? Às vezes a gente fica sofrendo ali, né? Tentando achar, nossa, será que é uma pegadinha? Será que não é? Não, crânio, sutura, tá? Essa aqui vai ser a resposta, tanto que já está aqui na alternativa E. Agora, essa classificação de articulação é algo que eu, Mara, acho particularmente difícil e chato, tá? Tem nomes difíceis, mas tem caído em prova.
tá? Então, se tem caído em prova, a gente tem que fazer um esforço. Essa aqui é uma tabelinha que traz um resuminho do que a gente vê mais caindo. Então, por isso, né, eu trouxe essa tabelinha aqui e eu falo para vocês, é algo que eu sempre daria uma olhadinha, porque a gente não sabe o que vai cair, o que pode cair, mas é algo que tem caído, tá? Então, vamos lá, gente. Sinartrose. Desculpa, deixa eu só voltar um pouquinho. A gente tem 3 tipos de articulação, tá? A sinartrose, a anfiartrose e a diartrose. Sinartrose. A sinartrose são as articulações mais rígidas que a gente tem. A gente fala que praticamente não tem movimento entre as partes. Dentro das sinartroses, a gente tem a sutura, que é a do crânio, a gonfose, que é a do dente, a sindesmose. A gente tem algumas sindesmoses no corpo. Um exemplo é a articulação radionar distal, né? A parte distal aqui da articulação do rádio com a una, tá joia? Outro tipo de articulação, a anfiartrose. Na anfiartrose, ainda a gente tem uma articulação com pouco movimento. Entre as partes, né, a gente vai ter um tecido conjuntivo, tá joia? E a gente tem 2 exemplos aqui, a sínfise, por exemplo, a sínfise púbica, e a simpondrose, que é a primeira articulação externo-costal. E depois vem o terceiro grupo, que são as diartroses. As diartroses são as articulações sinoviais. São as mais comuns do corpo, as que têm mais movimento. Agora, as articulações sinoviais, elas podem ter movimento em um único plano, em 2 planos ou em 3 planos anatômicos. Por isso que, ou em 3 eixos, né? Por isso que fala ali, uniaxial, acontece movimento em um único eixo. Biaxial em 2 eixos, triaxial em 3 eixos. Nos concursos pode aparecer o eixo do movimento, pode aparecer o plano anatômico do movimento, ou também pode falar em grau de liberdade, tá? Então, uniaxial vai fazer só um movimento, por exemplo, flexão e extensão, tá? E aí, então, na prova pode aparecer a articulação tem 1 grau de liberdade. Quando fala 1 grau de liberdade, é que faz movimento de um tipo só. Biaxial, 2 graus de liberdade. Então, vai fazer, por exemplo, flexão, extensão, abdução e adução. Triaxial, 3 graus de liberdade. Então, vai fazer, por exemplo, flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, rotação externa. Beleza? Depois, então, deem uma olhadinha com carinho nessa tabelinha e consulte ela, porque é algo que vem aparecendo nas provas. E, como eu disse, eu pessoalmente acho questões em geral, difíceis, tá? Como esses nomes são difíceis, é difícil, a gente tem que decorar, não é algo que a gente usa todo dia, não é uma informação corriqueira, então fica mais complicado, tá joia? Vamos lá, próxima questão, banca Meosc, tá? É uma banca que organiza mais concursos no Sul, em Santa Catarina. É uma banca relativamente pequena, mas que organizou vários concursos aí na região nos últimos anos. Vamos lá, que tem uma pergunta aqui, costumam ser perguntas tranquilas de responder, tá, gente? Que também vai para a base, né? Para aquele clássico da fisioterapia. Então, a pergunta diz o seguinte, acompanha aí comigo. Ó, ao receber um paciente no consultório para avaliar, precisa estipular uma posição de referência que assegure a correta interpretação da avaliação feita, inclusive para os profissionais. Pensando nisso, marque a alternativa que menciona o nome da posição e a descrição posturológica, tá? Então, tá falando aqui, gente, qual que é a posição para avaliação? Primeira coisa, na A e na D aparece posição anatômica, na B, posição sagital, na C, posição fisiológica. Então, a primeira coisa que a gente já faz, que eu já faria, eu já riscaria, tá? Se eu estivesse fazendo essa prova, a B e a C, porque é sempre posição anatômica, né? A posição que a gente tem como referência, beleza? Posição anatômica.
Aí na A fala assim, indivíduo sentado, com os pés e o rosto apontando para frente, cotovelos estendidos e antebraço supinado, ou a posição anatômica é indivíduo em ortostatismo, com os pés e rosto apontando para frente, cotovelo estendido, antebraço supinado. E aí, pessoal, posição anatômica simples, né? Alternativa D, a pessoa em pé, tá? A posição é essa aqui. Então, é uma posição que muitas vezes aparece na prova, tá? Para a gente realmente descrever, tá bom? Como que é a posição. Então, aparece na prova para a gente descrever como aparece a posição, tá joia? E, às vezes, aparece relacionando a avaliação ou relacionando ao movimento, tá? Ao movimento que acontece. Mas, nessa figura, a gente já consegue ver, mais ou menos, como que é a posição, beleza? E aí vocês podem ler também, tá? Para ir acompanhando. Beleza, pessoal? Próxima questão, banca IBFC. É a minha banca favorita, das grandes, tá joia? Então, das bancas grandes, é minha banca favorita. Eu gosto muito da IBFC. Eu acho que ela faz pouca pegadinha e usa literatura clássica. Tem algumas pegadinhas? Tem, mas são poucas, tá? E aí eu peguei uma questão longa, gente, que é uma questão que tem essas alternativas e depois a gente tem que marcar, né? Assinalar qual que é a questão que a gente marcaria. Então, vamos lá. É uma questão que está falando, né, sobre a função motora. Fala assim, sobre as características dos neurônios motores e lesões que podem afetar os mesmos, analisem. Então, olha só, é algo que vem aparecendo muito nas provas em 2022, 2023, essa questão do motoneurônio. Então, gente, estuda, isso aqui tem que saber de cor, tá joia? Vamos ver a primeira alternativa. A primeira alternativa, ela fala o seguinte, ó, os neurônios motores superiores originam-se no córtex cerebral e no tronco cerebral e projetam-se para os neurônios motores inferiores no tronco cerebral e projetam-se para os neurônios inferiores no tronco cerebral e na medula. Desculpa que ficou repetido aí, né? Alguma coisa deu errado. Provavelmente fui eu na hora de cortar. Mas está falando que o superior origina no córtex e no tronco cerebral e se projeta para o inferior, que está ou no tronco cerebral ou na medula. Essa afirmativa está certa ou está errada? Essa afirmativa aqui está certa, tá, gente? A gente tem via motora, por exemplo, o trato córtico-espinhal começa no córtex, a gente tem via motora tipo trato rubro-espinhal que começa no tronco cerebral, beleza? A gente tem motoneurônio inferior na medula, né, o nervo espinhal que sai da medula, e a gente tem neurônio inferior no tronco encefálico, por exemplo, os nervos cranianos. Então, se essa alternativa está certa, vamos supor que eu tenha certeza que essa alternativa está certa. Eu já venho aqui, gente, a primeira coisa que eu faço, eu já risco as alternativas que não contém essa. Essa aqui eu tenho certeza que está certa. Se vocês chegarem numa prova, não precisa ser a primeira, tá? Às vezes é a segunda, a terceira, a quarta. Chegarem numa prova e já identificarem algo que vocês têm certeza que está certo ou que está errado, já faça isso, já vai ali na frente, né? Ali na sequência da questão, já risca as alternativas que não vão caber como resposta. No final das contas, se você tiver que chutar, você vai ter que chutar entre a A e a B, por exemplo, aqui, e não entre a A, a B, a C e a D, né? E a chance de acertar é maior. Mas vamos torcer para que ninguém aqui tenha que chutar, certo? Segundo, fala o seguinte, os neurônios motores inferiores projetam-se desde o córtex cerebral até o músculo esquelético. E aí, gente, essa alternativa aqui, tá certo ou tá errada? Existe um neurônio que se projeta do cérebro até o músculo? Não existe, ela tá errada, tá joia? Se fosse na prova, gente, eu já pegaria e já tiraria aqui, ó, a 2 está errada.
Então, já cheguei na minha resposta. Eu nem preciso, muitas vezes, gastar mais tempo ou correr o risco de errar a questão, porque às vezes a gente fica inventando coisa, né? Vocês já fizeram isso, de pegar, marcar uma alternativa, apagar, marcar outra e daí errar a questão? Então, eu já pararia por aí. Eu já tenho certeza que uma está certa e que a outra está errada, eu já cheguei à minha resposta, que é a letra B. Mas como que a gente está resolvendo questão? Vamos lá. Terceiro, sinais de lesão dos neurônios motores superiores inclui tônus muscular aumentado, hiperreflexia, sinal de Babinski e sinal de Hoffman positivo? Correto, pessoal. Esses são os sinais da lesão do neurônio motor superior. Quarto, sinais da lesão do neurônio motor inferior inclui reflexos aumentados, atrofia e fasciculação? Não, motoneurônio inferior, reflexo diminuído, tá joia? Então, neurônio motor é algo que também vem aparecendo bastante, chama a atenção de vocês na hora de estudar, para sempre estar atento a esse conceito, ok? Bora lá. Próxima banca, banca máxima. Eu também gosto dessa banca, mas ela é uma banca que coloca muito o que está aparecendo aqui, ó, o incorreto. E aí, quando coloco o incorreto, como eu disse para vocês já, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: grifa, marca, assinala, faz um asterisco. Olha, eu estou procurando a errada, para você não correr o risco de perder essa questão por bobagem, tá? Bem, essa questão é uma questão que está falando de DPOC, então, das doenças respiratórias, DPOC ainda é a doença que mais cai, né? Depois, Covid tem caído muito, insuficiência respiratória tem caído bastante, mas DPOC ainda é a doença que mais cai. Vamos lá, gente, qual que é a incorreta? A capacidade vital forçada tende a aumentar à medida que a doença se agrava. B, tosse crônica, geralmente produtiva, dispneia, os esforços e bilância são manifestações clínicas da doença. C, ao exame físico, pode-se observar aumento do diâmetro anteroposterior do tórax, em barril ou tonel, esforço expiratório, ausculta respiratória com murmúrio vesicular universalmente diminuído e sibilância. E D, o flutter é um recurso que pode ser utilizado em pacientes com DPOC. E aí, gente, qual que está errada? Tá fácil essa, né? A errada é que a capacidade vital forçada tende a aumentar. Na verdade, a capacidade vital forçada, ela tende a diminuir, né? Que vai ser a capacidade ligada durante a avaliação à expiração, então, durante a espirometria. As demais alternativas estão corretas. Quando vocês estiverem respondendo questão, aproveitem então, as alternativas corretas, a parte boa dessa que pede a incorreta, é que só vai ter uma errada, né? Você já vê que está errada ali. E você aproveita as outras alternativas para reforçar o conceito, especialmente se você estiver respondendo questão de uma banca que você vai fazer a prova. Claro que todas as questões que você responder vai te ajudar. Mas se você responder da banca, né? Por exemplo, você vai fazer uma banca desse concurso da banca máxima, você vai fazer uma prova. Você vai ler que essa banca, para o DPOC, fala o que está escrito na B, na C, na D, como conceitos corretos ligados ao DPOC. Porque na prova, não necessariamente a banca vai repetir uma questão, tem banca que repete, tá? A questão, às vezes muda a ordem da alternativa, mas esse não é o padrão. Mas ela pode elaborar uma outra questão parecida usando essa frase, usando uma dessas frases, ok? E isso serve, né, especialmente se você conseguir questões da prova que você vai fazer, mas qualquer questão que você responder, gente, vai te ajudar, beleza? Vamos lá, IBAD. A IBAD também é uma banca que vem organizando vários concursos, né? A gente teve mais concurso pequeno aí nos últimos anos de prefeitura, então, concursos pequenos, banca direta, tá? Perguntou, respondeu. Vamos lá. A doença pulmonar restritiva diminui a complacência, compromete a expansão pulmonar. Qual das opções abaixo é caracterizada como doença restritiva? E aí ela coloca, gente, anemia ferropriva, enfisema pulmonar, asma, neuropatia periférica e rinite. Então, a primeira coisa, gente, é que tem umas alternativas aqui que você já pega e você riscaria, né? Beleza.
Você pode ficar entre enfisema e asma, mas, por favor, não errem esse tipo de questão, tá? Então, doença restritiva é a asma. A asma vai ser uma doença que tem característica obstrutiva, mas tem característica restritiva também. O enfisema, ele já não tem essa característica. O enfisema tem a característica só de ser obstrutiva. Eu sei que isso, às vezes, complica um pouquinho, que a gente está acostumado a estudar asma junto com o DPOC ou enfisema, né? E sempre colocar. Mas a asma pode apresentar características mais ligadas à restrição, além da característica própria da obstrução por fechamento das vias aéreas. Então, no caso aqui, a alternativa C, tá? Mas aqui a gente ficaria entre duas. Próxima, mais uma questão da Quadrix. Ali atrás eu comentei com vocês que a Quadrix, ela faz provas onde ela coloca ela faz tanto perguntas de alternativa quanto perguntas também de certo e errado, né? Então, vamos lá. Nessa prova aqui, que foi da Secretaria aqui de Educação do DF, foi de certo e errado, e fala assim: com base no mecanismo fisiopatológico da IRPA, da insuficiência respiratória pulmonar aguda, pode ser classificada como pulmonar e extrapulmonar. E aí, gente, essa afirmativa está certa ou está errada? Não é a classificação mais comum que a gente tem para insuficiência respiratória. Normalmente a gente vê tipo 1 e tipo 2, né? Mas pode ser chamado de pulmonar e extrapulmonar? Pode, tá? A pulmonar é o tipo 1 e a extrapulmonar é o tipo 2. A tipo 1, que é a pulmonar, ela cursa muito com característica de hipoxemia, que é a diminuição do O2. A tipo 2, que é extrapulmonar, cursa muito com característica de hipercapnia, que é aumento do CO2. E aqui na frente, só para a gente ver, tá? Então, as principais doenças que causam a insuficiência respiratória do tipo 1, se a gente olhar a lista, doenças pulmonares, SARA, pneumonia, telectasia, edema, embolia, DPOC, asma. E a tipo 2 tem várias categorias, mas a gente percebe que, em geral, são doença extrapulmonar. Então, ó, alterações do sistema nervoso central, alterações neuromusculares, né, doenças neuromusculares, disfunções da parede torácica e da pleura, e obstrução das vias aéreas superiores, tá? Então, extrapulmão. Por isso que a banca aqui colocou, né? Em vez de tipo 1, tipo 2, colocou pulmonar para o tipo 1 e extrapulmonar para o tipo 2, ok? Ok, mais uma questão da banca, Avança São Paulo. Essa aqui, gente, tá repetindo. Eu vou pedir para que vocês não risquem, pessoal. Se vocês fizerem isso, prejudicam a aula de todo mundo. Tá joia? Eu não vou conseguir apagar esses riscos da tela, tá? Bem, a capacidade pulmonar total, então, se quem fez puder apagar, por favor, eu agradeço muito. A capacidade pulmonar total é calculada. Essa aqui, mais uma da Avança São Paulo, eu coloquei por quê? Porque está falando sobre volumes e capacidades. E isso é um assunto que cai bastante nas provas também. Eu sempre acho importante da gente saber. Quando a gente fala em volumes e capacidades, a gente tem essa imagenzinha aqui, tá joia? Que vocês estão vendo na tela? Então, essa imagenzinha, onde a gente tem o volume corrente, né? Estão vendo aí o volume corrente? Tá aparecendo aqui, vamos dar a cor da caneta, tá? Volume corrente, aí eu tenho volume de reserva INS, tá? E aí, somando o volume de reserva INS com o volume corrente, eu tenho a capacidade inspiratória. Aqui embaixo, eu tenho o volume de reserva ES, somando o volume de reserva INS com o volume corrente, com o volume de reserva ES, eu tenho a capacidade vital. E aqui embaixo, eu tenho o volume residual. E somando tudo, eu tenho a capacidade pulmonar total. Então, quando eu olho essa pergunta aqui, o que que eu vou ter como resposta, né? Está perguntando sobre a capacidade pulmonar total. Vai associar, então, a capacidade vital com o volume
residual, tá? Então, a capacidade vital com o volume residual, a capacidade vital, aquilo que soma tudo. Eu sempre costumo fazer um desenho assim na hora da prova, tá, gente? Volume corrente, reserva ins, volume corrente, reserva ex, tá? E aqui volume corrente. E aqui embaixo, além do volume de reserva ins, eu faço o volume residual. Então, na hora de responder questão, só lembrar, tá? Volume corrente, volume de reserva ins, vou colocando aqui rapidinho, volume de reserva ex, quando eu somo tudo isso aqui que está em cima, capacidade, desculpem, capacidade vital, quando eu somo todos eles, capacidade pulmonar total, tá? Então, aqui só para a gente deixar, aprendam a fazer esse desenho que ajuda muito. Eu vou parar a gravação aqui um momentinho, tá joia? Para a gente dividir a aula em 2 blocos e já já eu volto.